eu sou psicóloga, eu atuo numa faculdade de odontologia como psicóloga também, atendendo pacientes que necessitam, junto com o tratamento odontológico, que possa estar interferindo no tratamento. Qual que é a importância para você de você atender o paciente? Que você fazer o acompanhamento psicológico do paciente que está com... que vai na clínica, é isso? Eu faço uma psicoterapia breve lá na faculdade, porque apresento as crianças, têm medo do profissional, então eu atuo em cima disso. Tem pessoas que descarregam toda a tensão na mandíbula, então tem o famoso problema de ATM, e outros problemas que acabam interferindo, né, bruxismo e etc., que a gente atua diretamente. Tem os problemas emocionais que não deixam, fazem com que o próprio cirurgião dentista seja um psicólogo, né? Que ele deita e, em vez de ele tratar o dente, ele tenta tratar a mente. Então a gente interfere nessa parte para que possa o tratamento odontológico ocorrer de maneira satisfatória. Genial, é verdade isso. já recebi muito conselho quando tá deitado conversando com o dentista. Não que ele não seja um bom conselheiro. Não, bom conselheiro, mas é verdade. Minhas amigas, minha amiga que terminou o odonto agora tava falando disso, eu falo, não, eu falo pro paciente o que ele tem que fazer, não sei o que. Falei pra ele, tem que respeitar a mulher dele. Eu falei, caramba, mano, é verdade. É porque aproveita, né, como deita e você se sente relaxado. Quase é um divã ali, não muito relaxado, porque tem gente que não consegue fazer um tratamento odontológico tranquilo, né? Mas o fato de deitar, o divã, como o Freud costumava utilizar, é bem propício. Porque eu fico pensando, eu acho que talvez um cenário de terror pra mim seria o meu psicólogo me atendendo, passando os dedos dentro da minha boca, né? Mas minha relação com o meu psicólogo. Aí ia precisar voltar pro psicólogo, ia ser um feedback infinito, né? Mas se você for pensar, o psicólogo, ele mexe não dentro da boca, mas na cabeça. Ah, né? Sim. Né? Não literalmente, mas mexe. Ainda bem que corta isso, né? E você tem algumas irmãs? São quantas irmãs no total? Nós somos em 5 mulheres. 5 mulheres. E você teve filhos? Eu não tive filhos. Mas você teve sobrinhos que foram filhos. Exatamente. Você podia contar um pouco pra gente dessa dinâmica? A minha irmã mais velha, a diferença nossa de idade é grande, né? Então, da primeira para a segunda são 5 anos, da segunda para a terceira são 4, da terceira para mim são 3 e eu para a mais nova 2 anos. Então, essa diferença é muito grande. Então, quando a minha irmã teve filhos, o primeiro filho, eu estava com 13 anos. E ela precisava trabalhar, eu só estudava, não trabalhava, e ela trazia as crianças para casa da minha mãe. Na realidade, quem mais tomava conta dele era eu. Que tomar conta, assim, eu diria que relativo, porque eu mais brincava do que tomava conta, né? E essa minha atuação com todos eles, desde a minha irmã mais velha até as demais que tiveram os filhos, eu das irmãs foi a única que não tive filhos. Mas eu considero mãe deles porque eu criei todos, ajudei a criar todos. Então, eu era o coringa das minhas irmãs. Precisa disso? Evelyn, vem cá. Preciso daquilo? Evelyn, precisa ir no médico, buscar na escola. Depois aí, quando mais velha, né, dirigindo. Você vai entrar na escola, na natação, precisa fazer isso, precisa ir na competição, você vai comigo? Vou na competição de natação deles também. Então, eu sempre fui participativa na criação deles. E quando elas viajavam também, precisavam
eles ficavam, né, porque tinha escola, tudo, eu atuava diretamente, sempre com o apoio dos meus pais, né, que a gente fazia tudo em conjunto. Mas eu acho que mais me divertia do que cuidava deles, porque eu brincava muito com eles. Eu, apesar da idade que eu tenho hoje, estou prestes a fazer 61, eu não me considero com a idade que eu tenho. Se der uma criança para eu brincar, tomar conta, aliás, para eu tomar conta, eu vou brincar com a criança, eu não vou tomar conta. É mais fácil ela tomar conta de mim do que eu dela. Mas, assim, eu sempre fui brincalhona, eu sempre fui tirando sarro, sabe, aprontando, contando coisas assim, piadinhas infames, não tão pesadas, mas que eram o suficiente para contar para as crianças que tivesse alguma bobagem, porque a criança gosta disso, não adianta. E eu sempre falava para eles, olha, se você contar, se eu souber que você contou isso para algum de seus amiguinhos, eu não conto mais nada para vocês. E a gente fechava acordo com isso. Então eu estava sempre aprontando com eles, sempre ensinando, sempre participando com eles, sempre para rolar no chão, estava rolando no chão com eles. Mas tinha um lance muito interessante, porque mesmo eu sendo muito brincalhona com todos eles, a hora que era para falar sério, eles me obedeciam. Até as minhas irmãs falavam assim, não sei como que você consegue, porque para mim não, era não. Falava assim uma vez só, presta atenção, não pode fazer isso por causa disso, entendeu? Senão não brinco mais, senão não faço mais, etc. Não precisava fazer uma segunda vez e eles não duvidavam, porque criança é danada, ela consegue captar o ponto mais fraco da gente e é aí que eles pegam. No momento que teve, eu estava com um dos meus sobrinhos na rua e a gente estava procurando alguma coisa e a gente não estava achando e estava ficando cansativo, para mim estava cansativo, imagine para ele, na época tinha 7 ou para 8 anos. Só que ele fez um escândalo na rua. Ele falou assim, eu não quero, estou cansado. Eu falei assim, eu também estou. Eu falei assim, só vou naquela loja e nós vamos embora. Ele falou assim, eu não quero mais. Sentou no chão, no meio da calçada, arrancou o sapato, jogou o sapato fora. Eu não quero. E gritando, como se eu tivesse matando ele. Não teve dúvida. Me comportei exatamente como ele. Comecei a fazer escândalo na rua. Falei para ele, se você quer fazer escândalo, faço eu também. E comecei a gritar. Aí você, calma tia. Você promete que é só mais uma loja? Falei assim, prometo. Então agora você vai pegar teu sapato e vista. Foi exatamente o que ele fez. Quer dizer, muitas das coisas eu não tinha nem o curso completo de psicologia, então eu não posso falar que isso foi baseado em psicologia. E do que você contou, o que eu entendo um pouco é que, por mais que você não tenha tido filhos, você ficou num feedback eterno de maternidade, com os seus sobrinhos, com as crianças do seu trabalho. Sim. Você gosta muito de criança? Adoro. Uma parte muito significativa da sua vida. Dos seus sobrinhos, quais são... óbvio, sempre que você lembrar de uma, vai lembrar de outra e tal, mas se for falar assim, 3 histórias assim que te vem na sua cabeça, 2 histórias que te vem na sua cabeça que você deu muita risada. Olha, muita risada foi depois, mas na hora foi pânico. Nós estávamos fazendo a família toda, um passeio de Réveillon e nós fomos para Santa Catarina. Nós alugamos uma escuna para fazer esse passeio. Então estava toda a família, você imagina, 5 irmãs, mais os maridos, mais os filhos e mais os filhos dos maridos, porque irmãs também casaram com pessoas que eram do segundo casamento e que também tinham filhos.
E nós fomos no passeio, então estava tranquilo, um dia maravilhoso, tal. De repente era para chegar numa ilha e tinha um sobrinho que ele era muito danado e para ele tudo era trágico, né? Então quando a gente começou a sair, ele começava a falar: tia, já pensou, tia, se chega lá no fundo, lá na ilha, o barco afunda e todo mundo morre afogado? Só que ele falando algo, tinha acho que uns 4 casais fora da família. E eu falava para ele: fala baixo, porque nem todo mundo gosta de escutar isso, né? E aí ele insistia, fica tranquilo, né? A gente vai aproveitar lá e tranquilo. Aí nós chegamos, quando estava chegando na ilha, o barco fez meia volta e voltando. Aí nós perguntamos: o que está acontecendo? Ele falou assim: tempo feio, a gente tem que voltar. E realmente o tempo virou, de uma hora para outra, foi um momento de pânico. Eu só sei que a minha preocupação maior era com os meus pais, mas não tinha colete de salva-vida para todos. Eu fiquei sem. Coloquei no meu sobrinho, que era o menor, na época, tinha 4 anos, o Alexandre, e ele estava apavorado, e eu também, mas eu não podia transformar isso em total pânico. O barco, assim, a sensação era que ele ia virar. E aí eu percebi, eu sem colete, ele com colete, eu falei assim: qualquer coisa, se o barco virar, isso na minha cabeça, eu me apoio nele, né, porque ele está com colete, mas ele tem que ficar com colete. E eu fiquei agarrado com ele o tempo todo. E ele: tia, nós vamos morrer, tia, nós vamos morrer. Eu falei: não, calma, nós vamos morrer, tia, calma. Porque assim, aí eu percebi que o movimento do mar é 3 ondas fortes, né, que o barco quase virava, e um calmo. E 3, e aí eu comecei a falar para ele: presta atenção, olha, sobe, que era onda alta, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, agora calma, olha lá, vem de novo a onda. E eu fiquei repetindo isso como se fosse um mantra, e assim, só para ele. E quando eu percebi, estava todo mundo percebendo que o movimento do mar era exatamente isso. E aí ele ficou calmo, sabe? Não só ele, porque estava todo mundo desesperado, gritando. Era momento de pânico, realmente. E aí, conforme a gente foi chegando mais perto da orla, o mar foi melhorando, né? Foi abrindo o sol e aquilo ficou mais tranquilo. E aí eu falei: você tá vendo? Ele falou assim: tranquilo, realmente, ficou em paz. E quando a gente estava quase chegando no passeio, ele pegou e fez assim: tia, a avó fazia para eu ficar em silêncio assim com a mãozinha de yoga, acho que eu vou fazer assim. Fica nervoso? Mar de novo, fica nervoso. Eu falei: para com isso, o pessoal não vai gostar disso. Mas foi assim, embora não ter sido a mãe dele, né? E a minha irmã também é a madrasta dele, ela estava cuidando de outras coisas também, e eu fiquei com ele. E assim, a sensação de segurança que ele teve no momento foi gratificante, até para mim, porque se eu não tivesse ele, o que eu ia fazer? Ia ficar com os meus pais? Meus pais já estavam sendo acudidos por outras irmãs. E foi um momento de que eu pude perceber que deu com aquele pânico. Eu acho que como eu não sou mãe, mas assim, eu me sinto muito mãe, aquele momento de pânico, eu tinha a obrigação, o dever, eu não sei se é essa a palavra certa, mas de colocar tranquilidade para uma pessoa indefesa, totalmente indefesa, que não sabia o que estava acontecendo. Sabia que todo mundo falou que ia morrer, que ia virar, mas era isso. Então, dele confiar em mim, isso foi muito, muito gratificante. Eu lembro de hoje a gente ri, mas na hora não era de rir não. Na hora foi bem paura.